Singapura foi transformada para sempre por um homem. Em 1965, essa pequena ilha sem recursos naturais foi expulsa da Malásia, enfrentando um colapso econômico certo. Mas hoje, essa mesma nação ostenta um dos maiores PIBs per capita do mundo. Partindo de um lugar pobre e esquecido, Singapura se tornou uma potência econômica em apenas uma geração. Lee Kuan Yew foi a força motriz dessa mudança. Sua liderança determinada e métodos rígidos remodelaram a nação e desafiaram ideias convencionais de como governar. Líderes autoritários costumam ser ligados a países mal administrados. Mas neste vídeo, vamos ver como Lee Kuan Yew quebrou o padrão e criou um milagre econômico no Sudeste Asiático. Em 9 de agosto de 1965, Lee Kuan Yew apareceu na televisão nacional, abalado e chorando. Para anunciar a expulsão forçada de Singapura da Federação da Malásia, a situação de Singapura era crítica. Com uma área de apenas 581 km² e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas, o país não tinha recursos naturais básicos, incluindo uma fonte confiável de água potável. A economia estava em frangalhos, o desemprego disparava e os investidores estrangeiros estavam fugindo. A posição geopolítica de Singapura também era arriscada. Cercado por vizinhos potencialmente hostis e lidando com tensões raciais internas que ameaçavam explodir em violência a qualquer momento, Lee Kuan Yew entendia a gravidade dessa situação. Nações pequenas frequentemente lutam para alcançar uma verdadeira independência, permanecendo economicamente vulneráveis e dependentes de aliados. Muitos especialistas previram que Singapura logo cairia na pobreza e caos, tornando-se apenas uma nota de rodapé na história dos estados fracassados. No entanto, nesta hora mais sombria, Lee tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Lee não desistiu e decidiu transformar Singapura, apesar das dificuldades. Ele sabia que não havia espaço para hesitação. Somente ações ousadas, às vezes controversas, dariam a Singapura uma chance de sobreviver e prosperar. E a primeira tarefa de Lee Kuan Yew era uma corrida de alto risco para construir uma identidade nacional do zero. Os distúrbios raciais de 1964, com ao menos 34 mortos e mais de 560 feridos, evidenciaram as profundas tensões entre as comunidades malaia e chinesa. Esses confrontos violentos foram causados pelo cenário demográfico desafiador da Singapura dos anos 1960, com uma população composta por aproximadamente 76% de chineses, 15% de malaios e 7% de indianos. Cada grupo tinha seus próprios interesses, práticas culturais e queixas históricas. E entendeu que a sobrevivência de Singapura dependia de transformar essas comunidades distintas em uma única identidade singapurense coesa. Para enfrentar esse desafio, Lee criou a política de integração étnica. O programa desfez os enclaves étnicos ao estabelecer cotas para cada grupo étnico nos conjuntos habitacionais públicos. A política efetivamente tornou obrigatória a integração no nível mais básico da vida cotidiana, remodelando a própria geografia da ilha, para servir ao objetivo maior da coesão nacional. A aplicação rigorosa de cotas raciais na habitação, educação e casamento gerou preocupações sobre a intervenção excessiva do governo. No entanto, Lee permaneceu inabalável em sua convicção de que uma Singapura unificada era essencial para a sobrevivência e prosperidade da nação. A política linguística de Lee foi outro pilar para promover uma identidade singapurense compartilhada. O inglês foi estabelecido como o idioma comum para a comunicação, enquanto o ensino nas línguas nativas era obrigatório para ajudar as pessoas a manterem-se conectadas às suas raízes culturais. Essa abordagem tinha como objetivo criar cidadãos bilíngues, capazes de transitar tanto pela economia global quanto por seu próprio patrimônio cultural. À medida que essas políticas foram sendo implementadas, Singapura passou por uma transformação gradual, porém profunda. Uma nova geração cresceu tendo a identidade singapurense como norma. Com o tempo, Singapura virou exemplo de harmonia racial e os distúrbios étnicos ficaram no passado. Foi a engenharia social de Lee que estabeleceu a base sobre a qual os futuros sucessos de Singapura seriam construídos, preparando o terreno
para uma das transformações econômicas mais notáveis da história. A visão de Lee Kuan Yew para Singapura era criar um oásis de primeiro mundo em uma região de terceiro mundo. Esse objetivo ambicioso parecia inalcançável para uma pequena ilha pobre em recursos na época. Ainda assim, Lee arquitetou uma transformação econômica que catapultou Singapura da pobreza para a prosperidade em apenas algumas décadas. Investidores estrangeiros consideravam Singapura um país arriscado para investir. Ele entendeu que, para Singapura sobreviver e prosperar, ela precisava se tornar indispensável para a economia global. Ele focou em criar um ambiente favorável aos negócios. O Conselho de Desenvolvimento Econômico, criado em 1961, buscou agressivamente atrair multinacionais oferecendo um ambiente político estável, baixos impostos corporativos e restrições mínimas à propriedade estrangeira. Mas isso não era suficiente. Para competir globalmente, Singapura precisava de uma força de trabalho altamente qualificada. O governo de Lee investiu pesado em educação e treinamento profissional, criando um grupo de trabalhadores talentosos capazes de atender às demandas das indústrias de alta tecnologia. A estratégia econômica de Lee também aproveitou a localização estratégica de Singapura no Estreito de Malaca. Ele promoveu um porto de classe mundial, tornando Singapura um grande centro global de comércio. A iniciativa foi bem sucedida e Singapura logo virou um elo-chave nas cadeias internacionais de suprimentos. As políticas econômicas de Lee tiveram resultado surpreendente. Em 2015, Singapura já era uma economia de alta tecnologia, com grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, impulsionando a inovação em vários setores. As taxas de crescimento do produto interno bruto do país superavam consistentemente as das nações mais desenvolvidas, frequentemente atingindo 2 dígitos durante os anos de maior expansão. O estilo único de autoritarismo de Lee permitiu que ele fosse extremamente pragmático economicamente e possibilitou uma tomada de decisões rápida para implementar políticas que impulsionavam o crescimento. Esse modelo, frequentemente chamado de capitalismo de Estado, combina aspectos dos princípios de livre mercado com uma forte direção governamental. Embora controverso, ele se mostrou notavelmente eficaz no contexto de Singapura. Com o boom da economia de Singapura, o país se juntou ao grupo dos tigres asiáticos, ao lado de Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Esses países se destacaram pela rápida industrialização e alto crescimento entre 1960 e 1990. Mesmo entre esse grupo seleto, Singapura se destacou pela velocidade e escala de sua transformação. As tendências autoritárias que permitiram a rápida reforma econômica também suscitaram dúvidas sobre as liberdades civis e políticas. Em Singapura, Lee Kuan Yew acreditava que a democracia ao estilo ocidental era inadequada para os desafios únicos de Singapura. Então, seu sistema político priorizava o progresso econômico e a estabilidade social, em vez das liberdades individuais. Essa abordagem resultou em rigoroso controle da imprensa e tratamento severo à oposição. Singapura ainda ocupa as últimas posições nos rankings mundiais de liberdade de imprensa. Processos por difamação contra jornalistas e rígidas regras do governo sobre a mídia controlaram o fluxo de informações sob a justificativa de manter a harmonia social. O caso de J.B. Jeyaretnam, um importante líder da oposição que enfrentou vários processos que levaram à sua falência, exemplifica a postura inflexível de Lee contra a dissidência. Essas políticas impactam profundamente a sociedade de Singapura, com leis rígidas e punições severas para pequenas infrações. A infame proibição do chiclete simbolizava a crença de Lee em regular até mesmo pequenos comportamentos pelo bem maior. Lee afirmava que essas medidas eram essenciais para a sobrevivência de Singapura, citando suas experiências durante a ocupação japonesa como fundamentais para moldar suas opiniões sobre governança pelo medo. Mas não se pode negar que Singapura alcançou uma estabilidade e prosperidade notáveis sob seu governo. O custo para as liberdades civis e o pluralismo político foi compensado pela enorme riqueza criada ao longo do último meio século. Esse crescimento econômico fez Singapura passar de ator local a influenciador global. A política externa de Lee Kuan Yew foi moldada por suas experiências durante a ocupação japonesa.
e estava enraizada em uma compreensão pragmática das dinâmicas de poder e da autossuficiência. Lee resumiu sua visão sobre as relações internacionais com a seguinte declaração: a qualidade essencial do homem nunca mudou. A principal tarefa diplomática de Singapura era equilibrar seu relacionamento entre duas potências, os Estados Unidos e a China. Para alcançar esse equilíbrio, havia duas coisas que Lee precisava conquistar. A primeira era se estabelecer como uma parte neutra, uma entidade não afiliada no Sudeste Asiático. Muito parecido com o papel que Omã desempenha no Oriente Médio ou que a Suíça desempenha na Europa. Como cidade-estado neutra e intermediária entre potências, Lee aumentaria o prestígio internacional de Singapura além de seu tamanho. Mas o outro elemento essencial era tornar Singapura tão impenetrável quanto outro país neutro, como a Suíça. Mas a Suíça tinha a vantagem de ser uma região montanhosa, incrivelmente difícil de invadir. Mas Singapura é apenas uma pequena ilha no final do Mar da China Meridional. Então, Lee estabeleceu uma estratégia militar conhecida como Doutrina do Camarão Venenoso. A doutrina defende que Singapura mantenha um exército tão forte que grandes potências hesitem em atacar. E agora que Singapura tinha uma economia capaz de realmente financiar o poder militar, fez isso de forma agressiva. Em 2022, o orçamento de defesa de Singapura superou 11 bilhões de dólares, sendo um dos mais altos per capita do mundo. Esse alto nível de gastos reflete a política de defesa de Lee, reconhecendo as vulnerabilidades geográficas de Singapura, enquanto aproveita sua força econômica para criar um poderoso fator de dissuasão. Sob a orientação de Lee, Singapura desenvolveu uma das forças armadas mais avançadas da região. As Forças Armadas de Singapura incluem uma alta concentração de tropas, tanques, navios de guerra e aeronaves por quilômetro quadrado. O recente pedido do país por caças F-35 dos Estados Unidos marca um marco significativo, tornando Singapura o primeiro país do Sudeste Asiático a operar essas aeronaves de última geração. E central para a postura defensiva de Singapura é o conceito de profundidade estratégica. Dado o pequeno tamanho do país, há pouca distância geográfica entre sua fronteira e ativos críticos. Essa realidade exige um exército que possa responder de forma rápida e eficaz a qualquer ameaça, uma necessidade atendida pelo alto nível de prontidão das Forças Armadas de Singapura. E o recrutamento obrigatório de Singapura, que obriga todos os homens singapurenses a servir 2 anos de serviço militar, garantem que uma força militar bem treinada e pronta seja capaz de se mobilizar rapidamente a qualquer momento. A genialidade de juntar todas essas peças rendeu a Lee Kuan Yew elogios de algumas das principais figuras da política global. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, chamou-o de uma lenda asiática. E Henry Kissinger descreveu Lee como uma das assimetrias da história, capturando de forma precisa sua habilidade de exercer uma influência desproporcional ao tamanho de Singapura. E no capítulo final da habilidade de Lee como líder, ele preparou a próxima geração para dar continuidade ao seu sucesso. Sua abordagem ao planejamento de sucessão foi sempre meticulosa. Ele criou um sistema que produziria consistentemente líderes capazes para as próximas gerações, o que envolveu o recrutamento ativo e a preparação de uma nova geração de líderes aptos a lidar com as complexidades de governar Singapura. Antes de deixar o cargo de primeiro-ministro em 1990, ele selecionou e orientou cuidadosamente pessoas promissoras, testando suas habilidades e resiliência. Goh Chok Tong e Lee Hsien Loong foram alguns que ascenderam na hierarquia e chegaram a liderar a nação. A eficácia da estratégia de Lee ficou evidente anos depois que ele deixou o cargo. Os líderes seguintes mantiveram políticas centrais de Lee, adaptando-se às mudanças. A ênfase na estabilidade econômica, coesão social e meritocracia continua sendo central na abordagem de Singapura. Sob nova liderança, Singapura continuou a prosperar, com 14 mil em 1990 para mais de 70 mil dólares atualmente. Como todo grande líder, Lee Kuan Yew também tem seus críticos.
mas Singapura continua sendo uma das sociedades mais seguras do mundo até hoje. De forma simples, Lee Kuan Yew é um dos mais eficazes construtores de nações da história. E mal posso esperar para continuar acompanhando como essa base vai se manter na próxima década. Obrigado por assistir.